Amém? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar ricamente a tua vida. Na verdade, a gente está desde sexta-feira lá em Piracicaba, aprontando com o Xandão, a Raquel, no momento de comunhão. E de muita correria também. Nossa, ontem eles estavam numa luta, porque nem sabiam se o culto ia ser hoje lá no prédio, né? Eles locaram, estava muito sujo, os pedreiros mexendo. Mas eles estão muito felizes. Eu até fui para lá ajudar ontem. E deu tudo certo e hoje o culto foi lá. Eles estão felizes e também muito gratos pelos irmãos, porque eles reconhecem que o trabalho de Piracicaba é fruto aqui de Rio Claro. Amém, queridos? Então, vocês, além de serem uma igreja poderosa, frutífera, vocês são uma igreja missionária também. Amém? Eu sei que isso é só o começo, não, pastor? É só o começo. Eu sei que Deus tem muito mais para essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje eu estava orando a Deus, né? Quando eu peguei um tempo de recesso das escolas, né, Paula? Recesso bom, né? O professor sempre tem esse recesso no final de ano. E aí eu disse, não, vou passar uns dias lá com meus amigos, né, irmão? Tão pouco tempo aqui em São Paulo. Deus já nos deu muitos amigos. Piracicaba, aqui em Rio Claro. Eu disse, não, vou passar uns dias em Piracicaba e em Rio Claro. E eu liguei para meus contatos, liguei para a Cidinha, perguntei se ela me aceitava na casa dela mais uma vez, ou se ela tinha se arrependido da última vez. Aí ela disse que não tinha problema não. Amém? E nós estamos lá. E eu sei, irmão, eu pensei, para qualquer casa que eu ligasse, eu sabia que alguém ia me receber. Eu disse, só não vou mais lá para o Roberto, que eu já fui muitas vezes para lá. Eu sei que ele se sentiu honrado. Amém, queridos? Mas um grande privilégio, né? Eu falo em tom de brincadeira, mas é um privilégio muito grande a gente estar aqui e ter a amizade dos irmãos. Amém? Então, orando a Deus, né? E eu disse, não, vou para lá, vou pregar, eu quero abençoar a vida dos irmãos. Liguei para o Xandão, Roberto. O Roberto, não, cara, vem aí e tal. Orei a Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração. E hoje, né, oficialmente é o primeiro culto do ano. E eu quero que você guarde essa palavra, querido, para você colocar em prática em 2018. Geralmente a gente fala muito em vitória, em conquista no final do ano, né, início do próximo ano. Mas às vezes a gente pensa tanto nessas coisas que a gente esquece que a gente vai ter muitos desafios também. A gente vai ter momentos de dificuldades, tá? A gente vai ter momentos de dor. A gente vai ter momentos de tristeza, infelizmente. Eu queria muito poder dizer para você, ó, irmão, 2018 você não vai ter problema. 2018 vai ser livre de problemas, você vai ter só alegria. Isso seria um evangelho falso. Tá bom, queridos? Nós temos que estar preparados para encarar essas situações. Então, Deus colocou no meu coração essa mensagem que é intitulada O Lado Positivo da Dor. Tá bom, querido? O lado positivo da dor. E nós vamos ler esse texto de alguém que sentiu muita dor. E quando eu falo em dor, não estou falando da dor física, né? De você levar uma topada, arrancar a cabeça do dedo, sentir dor, né? Ou então amassar o dedo na porta do carro e ficar horas com dores. Isso já aconteceu comigo, é horrível. Mas eu estou falando da dor emocional. Eu estou falando do sentimento, né? Quando alguém fala mal de você, ou quando alguém é demitido inesperadamente, ou quando acontece uma dificuldade, uma calamidade, ou quando acontece algo que machuca teu coração. Eu estou falando desse tipo de dor, da dor emocional, tá? Por quê, queridos? Porque às vezes isso acontece e a gente não sabe como lidar. E aqui, Davi é um exemplo de um homem de Deus, assim como Paulo e outros, assim como o nosso próprio Jesus, passou por momentos de dor e de dificuldade, mas souberam dar a volta por cima. E Davi fala no Salmo 25, versículo 16 e 18. Ele diz o seguinte: olha só como ele está aflito, querido. Olha só como ele está com dor no coração. Ele diz: volta-te para mim, falando com Deus, e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Então, queridos, por esse relato de Davi, dá para perceber que ele estava angustiado, dá para perceber que ele estava passando por situações difíceis. Davi era um general, era um rei, e ao mesmo tempo um general de guerra.
ele era um homem que tinha muitas preocupações, muitas tarefas a fazeres, e o reino que ele reinava frequentemente estava cercado por inimigos. Frequentemente ele era ameaçado de morte. Davi teve problemas terríveis na sua casa. Davi se envolveu em pecados terríveis, se arrependeu, deu a volta por cima diante de Deus. Mas Davi teve problemas no seu lar. Seu filho se rebelou contra ele, o traiu, dividiu o reino, expulsou ele do seu reino, seu filho Absalão. Davi, no começo do seu ministério, ele foi perseguido pela pessoa que ele mais amava, que era o seu discipulador, o seu rei, Saul. Então ele passou por muitos momentos difíceis. Davi teve a sua família sequestrada, teve a sua família levada por outros povos, ele teve que lidar com essas situações, ele foi apedrejado pelo seu próprio povo. Então, se tem uma pessoa que soube lidar com a dor, foi Davi. E por isso que eu escolhi esse versículo. E sabe, irmãos, quando eu falo o lado positivo da dor, por quê? Porque geralmente, dor, as pessoas não sabem lidar com o momento de dor. As pessoas não sabem, às vezes quando acontece um momento de dor, a gente não tem reação, não sabe como lidar. Quando morre um ente querido, quando acontece uma calamidade, quando você entra em crise financeira, ou então quando acontece, alguém te machuca, abate teu coração. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe lidar com essa dor. E essa palavra, eu quero te dar aqui um norte, eu quero te dar um caminho. Eu quero tentar te mostrar como você pode lidar com essas situações. De ver na dor um lado positivo. E como você responde às más experiências, querido? Tem algumas pessoas que explodem, né? Ficam com raiva. Ficam emburrados. E todo mundo percebe que ela está emburrada, está com raiva, está chateado. Outras escolhem se encolher emocionalmente, né? Se fecham emocionalmente, se escondem. Outras pessoas, elas ignoram a situação e tentam viver a vida, mas não resolvem aquela situação. Apenas ignora, abafa. Mas tem pessoas que encaram a situação com fé. Encaram a situação e tentam resolver com fé o quanto antes, o quanto possível. Amém, queridos? Então, eu estava vendo uma pesquisa, preparando essa mensagem, o ataque de 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, abalou a nação americana de um modo geral. Não abalou só as pessoas que foram, que estavam diretamente relacionadas ao acidente, os familiares de quem morreu, quem sobreviveu, ficou traumatizado, não. Tem um estudo de uns especialistas que dizem que logo após os ataques de 11 de setembro, aumentou muito nos Estados Unidos. Muitas pessoas sofreram de estresse intenso. A própria população, os hospitais começaram a encher de pessoas com estresse intenso. Começaram a sofrer de estresse, de desordem, de estresse pós-traumático, ficaram com traumas, com medo. Qualquer avião parece que já era um ataque. Pessoas entraram em depressão profunda, tiveram que ser internadas. Ansiedade. E muitas ficaram dependentes de uso de substâncias químicas para poder dormir, para manter a calma. Foi algo que abateu aquela nação, e aquela nação não estava preparada, uma nação que a maior potência do mundo não estava preparada emocionalmente para lidar com a dor, nunca tinha sido atacada, nunca tinha tido um ataque terrorista dessa magnitude, e isso abalou as estruturas daquela nação. E sabe, irmãos, teve momentos na minha vida, eu queria um pouquinho de água, queridos, por favor. Tá, um copinho preto aqui. Queridos, teve momentos na minha vida que a situação estava tão complicada, que eu olhava para o lado, eu e minha esposa, então eu sozinho, eu olhava para o lado, e parece que não tinha mais esperança. Parece que os meus objetivos, parece que aqueles projetos, planos, nunca iam ser resolvidos, nunca iam ser concretizados. Porque as circunstâncias começavam a abafar meu coração, a abafar a minha vida, e eu não sabia lidar com isso. E com o passar do tempo, você vai se lapidando, você vai passando por esse momento. Se você tiver sabedoria, você vai passando por esse momento. Essas coisas vão te lapidando, e você vai aprendendo a ter maturidade para lidar com a dor. Na verdade, quando as circunstâncias, irmão, elas nos cercam, se a gente não vigiar, elas abafam até a nossa fé. Elas fazem a gente se afastar de Deus.
Eu tenho certeza, se eu conversasse com você, você ia me dizer que já ouviu de pessoas que se afastou da presença de Deus por causa de um problema. Já viu aquela frase, depois que entreguei minha vida para Jesus, parece que tudo piorou. Sabe, irmãos? Por quê? Aí as pessoas se afastam, porque não tem estrutura para lidar com isso. Os problemas vêm, as circunstâncias vêm, e isso abala a sua fé. E existem 3 verdades universais sobre experiências ruins, 3 verdades que tanto aqui em Rio Claro, tanto em Piracicaba, tanto na China, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, essas verdades sobre experiências ruins, elas vão prevalecer. A primeira verdade, sabe qual é, irmãos? Todo mundo as tem. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem dificuldades. Não importa quem você seja, não importa a tua classe social, aonde você viva, não importa o que você faça, de onde você tenha vindo, você terá que lidar com experiências ruins, queridos. Você vai ter que aprender a lidar, você vai ter que lidar. Não tem como se esquivar disso. Então todo mundo as tem. Outra verdade universal sobre experiências ruins é que ninguém gosta de problemas. Ninguém gosta delas. Ninguém gosta, sabe por quê? Porque normalmente, queridos, dor é tudo o que a gente sente quando a gente está passando por problemas. Quando as adversidades nos afogam, a gente sente dor, dificuldade. Não tem jeito, a nossa fé, ela vai tender a ser atingida e a gente tem que aprender a lidar com isso, para a gente não retroceder. E sabe qual é? E tem até uma frase de um escritor norte-americano que eu gosto muito, o John Maxwell. Ele fala: nunca conheci ninguém que dissesse... Eu acho que... Cadê o slide? Opa. Está travado o slide? É porque essa frase está no slide aí. Nunca conheci ninguém que dissesse... Isso. Nunca conheci ninguém que dissesse eu amo problemas. Mas conheço muitos que admitiram que seus maiores ganhos vieram em meio à dor. Ele disse, olha aí, uma pessoa muito experiente, ele roda o mundo todo. E ele disse que nunca falou com alguém que disse eu não tenho problemas. Mas todas as pessoas de sucesso com quem ele falou, disseram que os maiores ganhos de suas vidas vieram em meio à dor, em meio ao sofrimento. As pessoas com o tempo aprendem a lidar com isso, porque elas passam a ver um lado positivo da dor. Amém, amados? E a última verdade universal sobre circunstâncias ruins é que poucas pessoas têm a habilidade de transformar experiências negativas em positivas. Poucas pessoas. Você pega, eu estava citando o exemplo da sociedade americana, uma sociedade culta, de um ensino de educação excelente, um padrão de vida de primeiro mundo. 60% da população tem nível superior nos Estados Unidos. Pouca taxa de analfabetismo muito baixa. Mas quando passaram por um momento de calamidade, de dor, como esse ataque terrorista, a população toda, a nação toda sentiu. Por quê? Porque essa é uma verdade universal. Poucas pessoas têm a habilidade de transformar experiências negativas em positivas. As dificuldades da vida, elas nos permitem, irmão, a gente nos conhecer melhor, mais. Quando vem uma dificuldade, um problema, a gente acaba se conhecendo mais. Você já se deparou com uma situação que você passa por um problema e depois que você vence, você pensa, nossa, não foi tão difícil passar por isso. Ou então, nossa, como foi que eu consegui passar com isso com tanta facilidade? Como consegui suportar aquilo? Por quê? Porque cada problema, cada dificuldade, a gente começa a se conhecer. E quando acontece de novo outra situação, a gente está mais maduro, mais lapidado e tem uma facilidade maior para sobressair. Amém, queridos? Então, amados, levando em consideração que poucas pessoas têm a habilidade de transformar experiências negativas em positivas, eu quero te mostrar algumas atitudes que você deve tomar em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio à dor, que vão te ajudar a capturar algo positivo em meio à dor. Isso eu fiz pensando muito na minha vida, pensando muito na minha trajetória, pensando muito no que eu já passei, desde a minha infância até os dias de hoje. E eu pude rabiscar aqui alguma coisa, e eu quero compartilhar com você. Então, queridos, os problemas virão, as dificuldades acontecerão. Agora,
é você quem vai decidir para onde você vai se mover. Se encolher, se reter, ou então erguer a cabeça e prosseguir para frente, igual como o apóstolo Paulo falou. Então eu quero te dar aqui algumas atitudes a serem tomadas em um momento de dor. E a primeira que eu quero falar para você é: escolha ter uma postura positiva, procure manter o ânimo. Queridos, isso aqui de praxe é uma coisa muito importante. Quando vier um momento de dor, de dificuldade, quando as adversidades quiserem sufocar a tua vida, escolha ter uma postura positiva. Não deixa o desânimo tomar conta de você. Isso é fácil? Não, não é fácil, querido. Não é fácil. Eu digo que não é fácil por mim. Eu até confesso para você, queridos, que se não fosse a minha esposa na minha vida, se não fosse a Daniele na minha vida, eu não teria vencido muitas áreas. Sabe por quê? Porque ela é mais forte do que eu, ela sabe lidar com essas situações melhores do que eu. E essa ministração é para mim. Porque eu falo de algumas coisas que foram importantes para mim, mas ao mesmo tempo são áreas que eu sempre vou estar passando pelo filtro, sempre vou estar sendo lapidado. Porque quanto mais você aprende, melhor. E a Dani tem sido um porto seguro para mim. Às vezes eu estou abatido, eu estou desanimado, ela vem, ela me levanta, ela me ergue, ela me dá uma palavra. Isso é muito importante, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a criar um pouco de vergonha na cara, depois que eu entreguei a vida para Jesus, eu disse: não, eu preciso voltar a estudar, preciso estudar, porque há um bom tempo eu não valorizei meus estudos. Perdão. E eu disse: não, vou fazer o vestibular, me empolguei, estudei, e eu não podia pagar uma faculdade particular, eu vou fazer uma faculdade pública, me inscrevi na Universidade Federal de Roraima. Na hora que eu fui conferir o resultado da prova, meu nome não estava nem na lista dos 100 primeiros. Nossa, irmãos, foi um baque, foi um choque. Eu com 29 anos de idade já, eu me abati, eu me entristeci, eu cheguei em casa, a Dani disse: e aí? Eu disse: eu não quero saber desse negócio não, isso não é para mim. Estudo em faculdade pública não é para pobre, é para quem valorizou. Aí eu comecei, ela ficou calada. Eu disse: não, te escreve próximo ano. Eu disse: não vou me inscrever. E eu nem corri atrás. Chegou no outro ano, querido: você não vai se inscrever? Eu disse: não, eu não vou não. Estava desanimado. Eu não tinha nem coragem, assim, eu não me via formado em nada. Abalou. E aí quando foi no último dia de inscrição do vestibular, já do próximo ano, ela chegou e ela disse: pega. Aí eu olhei, era um boleto de inscrição. Ela emprestou um dinheiro e me inscreveu no vestibular, no curso que eu queria, na faculdade pública. Ela disse: só me promete uma coisa, estuda um pouco e faz essa prova. E eu fiz a prova e eu passei em 19º lugar. Me formei e hoje até há muito tempo já atuando na área. E essa faculdade foi muito importante para melhorar a qualidade de vida da nossa família. Então, queridos, por quê? Porque eu não estava vendo algo positivo naquilo, eu estava sem reação. Eu resolvi escolher uma postura de derrota, de tristeza. O meu ânimo abateu. E em Filipenses capítulo 4, 12 e 13, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala: sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Olha só o que ele fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha só o que me chama a atenção, que Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente. O que é que ele quer dizer? Eu não era assim. Eu tive que aprender a ficar contente em meio à fome, em meio à desgraça, em meio aos naufrágios, em meio aos açoutes, que na outra mensagem ele fala isso. Ele aprendeu. Ele chegou um determinado momento da vida de Paulo que ele teve que ter uma postura de se manter feliz e contente, animado. E também e aí ele finaliza no versículo 13, olha só, a gente conhece muito esse versículo 13. Depois dele ter falado isso, que eu aprendi o segredo de viver contente, ele fala: tudo posso naquele que... A partir do momento que ele decide ter uma postura de estar contente, com um ânimo revigorado. Está doendo, aqui dentro, aqui fora está o caos, mas aqui dentro está o caos, está doendo, mas aqui fora ele procura lidar
com alegria, tomando uma postura positiva. Aí ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. João capítulo 3,16, aí vem Jesus diz: nesse mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham ânimo, eu já venci o mundo, vocês também vão vencer. Eu venci o mundo, tenham ânimo. E sabe, irmãos, você não pode controlar muito o que acontece com você, porém você pode controlar a sua atitude. Não tem como você controlar os problemas que vão acontecer na sua vida. Ninguém tem bola de cristal. Mas você pode controlar a sua reação em meio a esse problema. Você pode controlar que postura você vai ter. E entre muitos, irmãos, eu vou te dar 2 benefícios em tomar uma atitude positiva em meio à dor. Dois benefícios. Quando você toma uma atitude positiva em meio à dor, está doendo, mas eu vou procurar ser positivo, alegre, feliz. Quando você faz isso, entre muitos, eu marquei aqui, eu escrevi 2 motivos. O primeiro, a dor comprime menos o teu coração. Quando você concentra a dor e você fica emurrado, triste, a dor vai concentrar mais. Quando você decide ter uma postura alegre, quando as pessoas olham para você, você está difícil, está complicado. Mas você sorrindo, você transparecendo alegria, a dor vai comprimir menos o teu coração. Você já passou por situação que está doendo. Aí de repente você distrai, está conversando, você sorri. Aí passa 2, 3 horas, aí quando você está só, você lembra do problema? Por que você esqueceu o problema? Porque você estava sorrindo, você estava convivendo, você estava tendo uma postura positiva. Então esse é um dos benefícios. O outro benefício, irmãos, é que quando você decide ter uma postura positiva, a dor não dilata chegando ao ponto de atingir outras pessoas. O primeiro motivo de ter uma postura positiva: a dor não comprime tanto o teu coração. A segunda postura, o segundo benefício, é que a dor não vai dilatar e transparecer além da tua vida, ou seja, não vai atingir as pessoas. Mas infelizmente tem pessoas que elas tomam uma atitude de desânimo e de tristeza, que a dor ultrapassa a vida dela e começa a atingir as outras pessoas. Então, queridos, isso não é bom. Às vezes, eu com o Dani temos exemplos, daqui a pouco vou contar, mas nós já trabalhamos com pessoas que a gente sabia quando eles não estavam bem, quando tinham brigado, quando o casal tinha brigado, ou quando tinha algum problema. Eu conheci pessoas que eu sabia quando ele estava liso, sem dinheiro, ficava abatido. Mas eu conheci pessoas que você nunca sabia quando estava passando problema. Para você saber, você tinha que perguntar: você está bem? Pode falar. A pessoa abriu o coração: nossa, como é que esse cara consegue sorrir? E pegando aqui esse gancho, a dor, quando a gente tem uma postura positiva, a dor não dilata, chegando ao ponto de atingir outras pessoas e dando a expansão ao problema, né? Expandindo o problema, levando para outras pessoas. Eu sempre gosto de citar o exemplo, não sei se eu já falei aqui, quando eu e Dani, teve um momento lá em Boa Vista, no estado de Roraima, que eu e Dani, nós liderávamos célula e também éramos supervisores de setor, estávamos com célula em casa, e foi logo que a gente mudou para a nossa primeira casa própria. Eu acho que a Dani era tão empolgada com esse negócio, que todo final de semana lá só era um vão, né, que a gente fala, só era um cômodo. Mas todo final de semana a Dani dava um jeito de mudar o guarda-roupa de posição, a cama, não dava para fazer muita coisa. Então ela mudava os móveis de posição para dar um negócio legal. E nesse dia, irmãos, tinha um GD em casa, eu ia reunir com os líderes de célula, com todo mundo, eu ia dar uma palavra, eu estava empolgado, né, que eu ia falar de crescimento e tal. E eu sentei lá atrás para estudar um pouco o que eu ia falar, e a Dani lá, empurrando o guarda-roupa. E não ia. Ela disse: me ajuda a morrer aqui. Ela não é mais assim, tá, querido? Mas até que ela falou num tom de brincadeira. Mas eu fiquei zangada porque eu estava estudando. Eu disse: nossa, essa mulher vai mexer esse guarda-roupa de novo.
Fui para lá. Só que o guarda-roupa tem 4 pés, né? Um dos pés tinha quebrado e para apoiar eu coloquei um tijolo atrás. Então ela estava empurrando e o tijolo estava barrando. Aí o que acontece? Eu fui lá ajudar ela, só que eu fui com raiva, irmão. Que eu larguei o que eu estava fazendo, fui lá. Bora, fui empurrar. Aí eu empurrei, irmão. O guarda-roupa veio e veio para cima do dedo dela. Tá no dedo dela lá. Ai! Aí pegou o tijolo e tá na minha canela. Tá, eu... Ai! Irmãos, aí eu fui lá para trás. Aí deixei ela se virar com o guarda-roupa. Eu fui lá para trás. Eu olhei, irmão. Onde o tijolo raspou, ficou branco. E o sangue começou a vir devagarzinho assim. Deus me segura. Pronto, aí eu não falei mais com ela. E ela não falou mais comigo. Aí eu... Não, daqui a pouco o pessoal começou a chegar. Aí deu o horário, 7h30, o horário da reunião. E a gente não tinha se falado ainda estava meio... Eu já estava arrependido, irmão, eu reconheci, eu falhei primeiro. Mas eu ia consertar depois. E eu também sei que ela já estava arrependida. Mas a gente não se falou. O pessoal começou a chegar, os líderes. Aí eu fui lá para frente, né? Aí eu fui. Olá, queridos, tudo bem? Ô, amado, que bom vocês aqui. Abraço. Aí sentei, comecei a conversar. E eu na minha mente. Nossa, a Dani vai vir um foguete dali. Senhor, em nome de Jesus, aí. Quando foi, deu um tempo aí, as mulheres ficaram ali. Eu disse, queridos, a Dani já vem. Eu acho que ela ouviu. Quando eu vi, a Dani entrou. Olá, amadas, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ok? Tudo tranquilo? Eu fiquei olhando. Ela teve a mesma atitude. Aí eu pensei, nossa, a gente está aprendendo. Sabe por quê, queridos? Porque a dor, o conflito não pode atingir a vida das pessoas. As pessoas não têm nada a ver com isso. Eu trabalhei muito tempo na Fundação Bradesco, e um dia eu estava lá, a diretora entrou com tudo. Eu trabalhava na cozinha nessa época, ela entrou com tudo e disse assim, cadê a planilha que eu te pedi? Eu disse, eu não posso, estou fazendo aqui o lanche ainda, quando acabar eu vou. A prioridade é aquela. Ela disse, olha, se você não quiser trabalhar, peça demissão, que tem uma fila aí querendo entrar na sua vaga. Na frente dos outros cozinheiros, né? Eu era o chefe do setor. Não fiquei envergonhado, mas não falei nada. Ela foi embora. Deixei passar, no final do expediente eu liguei. Posso falar com a senhora? Ela disse, vem. Fui lá, eu disse, olha, por favor, dona Márcia, quando a senhora quiser brigar comigo, você tem todo o direito, me chame aqui na sua sala, esculache comigo, mas me chama aqui. Por favor, não foi legal o que a senhora fez. Sabe qual foi a explicação dela? Ela disse, meu filho, me desculpa. Naquele dia eu peguei um pé de briga com meu marido e a primeira pessoa que eu vi aqui foi tu. Irmão, eu fiquei olhando para a cara daquela mulher, eu disse, o que eu tenho a ver na minha mente com o problema dessa mulher? É uma pessoa que resolveu assumir uma postura de raiva, de tristeza e ainda descontar nos outros. Uma postura negativa. E outra coisa, irmãos, que eu quero te falar, uma outra atitude a serem tomadas no momento de dor. Número 2, não permita que as circunstâncias minem a tua fé. Não permita que as circunstâncias minem a tua fé. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Olha só, Paulo falando. Paulo era fantástico. A gente não deve viver pelo que... a gente tem que viver pela fé, e não pelo que a gente está vendo, não pelas circunstâncias. E mais uma vez, Davi, no Salmo 119, versículo 50 e 52, Davi fala, este é o meu consolo no meu sofrimento. Ele fala, estou sofrendo, mas este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Ele não deixava as dificuldades, os problemas abafarem a fé dele. Quando a gente começou a trabalhar lá em Fortaleza, querido, a gente ganhou um rapaz para Jesus. E, nossa, aquele homem foi uma bênção na nossa vida. O casal, a família foi uma bênção.
ajudou na nossa mudança. Eu lembro que ele me deu até um fogão que eu não tinha, porque eu vendi tudo. Eu cheguei em Fortaleza com R$300 no bolso, uns R$260 no bolso, e um carro para pagar. E ele me ajudou, e nós, aí, na célula empolgado, fez a classe da membresia. No dia do batismo ele não foi. No outra célula ele não foi, no discipulado ele não foi. Eu ligava, ele não atendia. Eu disse, eu vou na casa dele. Fui na casa dele, bati, ninguém atendeu, era 9 horas da manhã. Olhei por debaixo do portão, o carro dele estava lá. Eu disse, ele está aí. Ele não quer me atender. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ele, querido, eu estou aqui, só vou sair daqui quando você me atender. Eu fiquei lá das 9 até o meio-dia, no sol lá do Ceará, quente. E eu acho que deu fome nele. Eu disse, uma hora vai dar fome nesse cara. Deu fome, então ele quis fazer alguma coisa. Quando eu vi, o portão abriu. Ele nem saiu de casa, ele só apertou no controle lá de dentro. O portão abriu um pouquinho. Eu disse, opa, acho que é para eu entrar. Entrei. Quando ele abriu o portão, eu disse, meu amado, poxa, eu estou com tanta saudade de você, cara. Eu vim aqui que sabia como é que você está. Não cobrei nada dele. Ele disse, agora eu estou bem, mas semana passada foi terrível. O que foi? Ele disse, rapaz, desde que eu decidi me entregar para Deus, tentaram me assaltar, deram um tiro no meu carro. Eu não estou mais fazendo tanta corrida e agora a prefeitura está me perseguindo. Querem tomar meu alvará. O alvará dele era pirata, irmão. Ele era clandestino. Aí a culpa era de Deus. E eu tentei, irmão, com muito esforço, mas ele não voltou. As circunstâncias minaram a fé dele. Então não deixa, irmão, minar a tua fé. Faça igual Davi. Lembra daquilo que Deus prometeu. Está difícil, está ruim. Lembra daquilo que Deus prometeu e faz disso o teu consolo. Faz disso o teu consolo. Amém, meu amado? Em nome de Jesus. Eu sempre conto, quando eu falo disso, de ter uma postura de fé, eu lembro do Xandão. O Caio e a Rebeca conheceu o Xandão lá de Boa Vista, né, de Piracicaba de Boa Vista. Ele era meu discípulo. Era um exímio líder de criança. O Xandão tinha uma fé, irmão, extrema, que às vezes eu dizia, esse cara não é daqui, ele é de outro planeta. O Xandão, irmão, se você chegasse com ele e dissesse assim, Xandão, você tem um dinheiro? Ele dizia, no momento não. Mas ok, que Deus pode abrir a porta depois. Mas ele não dizia, não tenho. Poxa, não tenho, não. Ele dizia, no momento, e era alegre, no momento não. Ele abriu o olho assim. E aí teve um momento, irmão, que tinha uma moto, e para a moto ele ia para todo canto. E aí ele tinha uma parceria com o tio dele, e o tio dele não pagou as parcelas da moto, a justiça tomou a moto. Aí ele foi no juiz, e o juiz falou para ele assim, eu vou fazer o seguinte, porque ele tinha pago já umas parcelas, e eu sei que dava para ele ganhar a causa. O juiz falou, dá para você ganhar a causa, fica atento, qualquer hora eu ligo para você pegar sua moto. Irmãos, ele não pegou a palavra do juiz. Aí um dia, um Xandão para cima, aí conseguiu uma bicicleta velha, andava para cima e para baixo da bicicletinha, com 2 capacetes. Isso, pirou, 2 capacetes. Aí eu chamei Xandão, para que os 2 capacetes? Ele disse, não, irmão, porque o juiz falou, qualquer hora ele me liga para eu buscar minha moto, então eu vou ele é uma autoridade delegada por Deus, estou na palavra dele, e eu estou orando aqui. Ele disse, por que 2 capacetes? Não, é porque eu vou precisar que alguém me leve lá de moto, então já tem 2 capacetes. Geralmente as pessoas não têm 2 capacetes. Você sabe o que aconteceu, irmão? Um belo dia o juiz ligou, ele foi buscar a moto dele e ele precisou dos 2 capacetes. É um exemplo simples, mas de uma pessoa que, em meio a uma situação tão simples, tinha uma postura positiva e de fé. Está aqui meus filhos testemunham. Eu nunca vi aquele menino chorando, triste, se lamentando. E irmão, se ele contasse a história dele para você, você ia ver que era difícil. Ele passava, irmão, dias inteiros sem comer direito, com fome. Ele andava quilômetros para liderar a célula, ele nunca reclamava. Um tempo desse, o carro, quando ele estava nessas andanças de bicicleta, sem moto, o carro atropelou ele, passou por cima dele. O pneu do carro passou por cima do pneu da bicicleta e o parafuso encostou no asfalto e imprensou a perna dele. O cara desceu apavorado e disse, meu amigo, vamos para o hospital, o que aconteceu? Ele disse, não, tranquilo, tranquilo. Ele disse, glória a Deus que não quebrou minha perna. Todo ralado, ensanguentado. Mas ele estava dando glória a Deus porque não fraturou.
O cara olhou para ele assim, vamos para o hospital. Ele disse, não, estou bem, estou feliz. Era um homem de fé. Então procure ter uma postura, irmão, de fé, e não deixe elas abalarem. Não deixe as circunstâncias abalarem tua fé. A terceira atitude que eu quero, e essa aqui é forte, irmão, por favor, evite o rótulo de vítima. Se você quer capturar da dor coisas positivas, evite o rótulo de vítima. E essa é uma das posturas mais medíocres que alguém pode tomar quando passar por um momento de dor. Tomar a postura de vítima. E aqui, irmãos, tem dois extremos. Quando você toma uma postura de vítima, tem dois extremos aqui. Duas situações. Primeiro extremo, são pessoas que se eximem totalmente da culpa e transferem a culpa para outras pessoas. E elas nunca se responsabilizam pelas consequências dos atos dela. O cara diz, não, a culpa não é minha não, a culpa é do discipulador, a culpa é do pastor, a culpa é do Roberto. Não, está acontecendo esse problema aqui, mas a culpa é minha não, eu fiz tudo certinho, a culpa é de Deus, é Deus que quer que eu sofra. Ela se exime da culpa, isso é um extremo, a culpa não é minha. Se eu estou sofrendo é porque meus pais falharam lá, é porque aconteceu alguma coisa, mas a culpa não é minha. A vítima que tem uma postura de não ter culpa de nada. Aí transfere a culpa para os outros. Transfere para Deus, transfere para o discipulador, transfere para o vizinho, transfere para o pastor, transfere para o patrão. A culpa nunca é dele. Nunca orou a Deus, nunca pediu a Deus, casou errado, não consultou o pai, a mãe, não consultou a liderança. Estou apaixonado, casa, lá na frente o cara dá uma peia, aí volta chorando. De quem é a culpa, irmão? A culpa foi de quem não orou, de quem não pediu conselho, de quem não correu atrás e casou sem pedir a direção de Deus. E a gente tem nesse momento de puxar as responsabilidades, reconhecer, poxa, eu falhei, estou sofrendo pelos meus atos, eu vou levantar minha cabeça, eu vou vencer, e futuramente eu não vou passar por isso de novo. O cara estava lá, exemplo de Fortaleza, com um táxi clandestino, alvará clandestino, a prefeitura perseguindo ele, ele dizendo, depois que eu converti, a prefeitura passou a me perseguir. Deu vontade de olhar, porque tem hora que dá vontade de falar a verdade, dizer, meu filho, você quer que a prefeitura pare de te perseguir? Compra um alvará de respeito, faz as coisas certas. E sabe qual é o outro extremo? Primeiro extremo, a culpa não é minha, se exime da culpa. Segundo extremo, pessoas que decidem colocar sobre os seus ombros todo o seu sofrimento. Pobre de mim, coitado de mim. É o famoso sentimento de autocomiseração. Sentimento de autocomiseração. Então existem pessoas quando assumem esse sentimento, a culpa é dele, ele fica triste, moado, não quer ver ninguém, deprimido, com autocomiseração. Com essa atitude você pode até obter, meu irmão. Então existem pessoas que propositalmente procuram demonstrar o dilema que estão passando. Você sabe aquela pessoa que você olha, nossa, está passando um problema. A pessoa é alegre, é feliz, a sua dentro. O negócio não está fácil ali. Você reconhece, porque a pessoa assume uma postura. E quando a pessoa assume a postura de autocomiseração, sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu olho para o passado e me vi assim. Eu fiz essa pregação olhando para a minha vida do passado. E para hoje também, que eu estou em aprendizado. Aí quem assume essa postura, esse outro extremo de autocomiseração, ele se acha coitadinho da bola, ou coitadinho da vez. Se acha coitado. Então olha só, com essa atitude de autocomiseração, a pessoa pode até ter algum benefício, irmão. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão ficando calejadas e você vai perdendo a confiança. Com o passar do tempo, todo mundo te olha e não vai querer te ajudar. Por quê? Porque sabe que você está assumindo um sentimento que não é uma postura que não é para você assumir. De autocomiseração, de achar que é o coitado. Então quem assume essa postura de autocomiseração, ela fala a seguinte frase, ela diz assim quando passa por problema, o que tem acontecido comigo é a pior coisa do mundo. Eu nunca vou me livrar disso.
Ou então ela diz assim, então ela incorpora uma autopiedade, ela diz, por que eu, Senhor? Por que eu? Por que eu? Por que eu? E depois esse por que eu vai se tornar um pobre de mim, pobre de mim, pobre de mim, pobre de mim. E as pessoas adoram assumir esse papel, irmãos. Tem até um ritmo brasileiro chamado sofrência. E faz sucesso. As pessoas adoram a sofrência. Isso é um sentimento de autocomiseração. E é do diabo. Mas quem assume responsabilidade, quem tem uma atitude de não querer ser a vítima, sabe o que ele diz? O que tem acontecido comigo é muito ruim, mas tem outras pessoas passando por situações piores do que eu. Aí ela se alegra. E ela dá a volta por cima. O John Maxwell não está aí, mas o John Maxwell fala no livro dele, Vencendo com as Pessoas, ele fala, o mundo todo é feito pelos outros, com uma exceção, você. Aí o cara pensa que ele é o centro do universo. Né? E aí, irmãos, olha o que fala Pedro. E tem mais, olha Pedro, tinha um povo que estava sofrendo, pessoal da igreja, olha o que Pedro fala para eles. Pedro, 1 Pedro 5,9, Pedro diz, resista-lhe. Isso aqui vem depois daquele versículo que diz assim, ó, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não, vem depois daquele versículo, o diabo anda ao seu derredor, como um leão tentando te tragar e tal. Aí ele fala, ó, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que é que Pedro estava dizendo? Ei, maninho, tá difícil aí? Tá duro? O diabo tá te amassando, tá? Beleza, mas não é só você não, ó. Galerinha aí no mundo todo está sofrendo também. Queridos, eu vou te dar alguns dados aqui. Você sabia que no Brasil existem 101 mil moradores de rua? 101 mil moradores de rua. Então, se você consegue pagar um kitnet com um quarto e um banheiro dentro, dê glória a Deus. Porque você não está incluso aqui nesses 101 mil moradores de rua. Você sabia que no Brasil tem 52 milhões da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza? O que é isso? Vive com o padrão de pobreza da ONU, que uma pessoa que vive com menos de $2 por dia é considerável miserável. $2 por dia dá o quê? 6,60. 6,60 dá 198 reais por mês. Sabe quantas pessoas no Brasil têm vivendo com menos de 198 reais por mês? Que é praticamente o meu talão de água e luz lá em São Paulo, irmão. Com muita tristeza eu te digo isso. Que é a internet que você paga na sua casa. 50 milhões de pessoas vivendo dessa forma. Miseravelmente. É um miserável oficial. Vive com 198 reais. Então, se você ganha um salário mínimo, dê glória a Deus. Que agora aumentou para 950 e pouco, né? Foi, aumentou. 1º de janeiro já aumentou. Aumentou 30 reais. Então, dê glória a Deus. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, irmão, na minha mão, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é triste. Mas a cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. Então, se você hoje teve um ovo frito, fez uma farofinha com farinha de mandioca e comeu, dê glória a Deus. Queridos, aqui ó, 1, 2. A cada 2 segundos, uma pessoa morre de doença infecciosa no mundo. Ou de AIDS, ou de qualquer outra doença. Então, se você está sentadinho aí com saúde plena, ou só com uma leve dor de cabeça, dê glória a Deus. Você sabia que todo ano morre 90 mil crentes no mundo cristão? 90 mil. 90 mil pessoas que creem em Jesus, tanto católicos ou protestantes, morrem no mundo, 90 mil por causa da sua fé. E se ninguém nunca jogou uma pedra na tua cabeça, dê glória a Deus. São degoladas, a pessoa taca fogo na família viva. E outra coisa, irmão. Outro procedimento que eu quero dar, outra atitude. Vamos deixar a vítima para lá, acho que chega.
Quarta postura, procure visualizar o futuro. As aflições são temporárias. Procure visualizar o futuro. Irmãos, eu aprendi com o passar do tempo, quando eu estava passando um problema, uma dificuldade, eu começava a visualizar no futuro, eu superando aquela dificuldade. E o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 3,13, ele fala: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, ou seja, ainda não alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás fico, eu avanço para o alvo, para frente, eu vou para frente. Irmãos, quando eu morava em Boa Vista, no começo do meu relacionamento com a Dani, foi um pouco conturbado, né? Depois de entregar minha vida para Jesus e ter que correr atrás de muitas coisas, eu não tinha carro, eu tinha uma bicicleta, com muito esforço, eu andei muito tempo a pé, depois com muito esforço consegui comprar uma Monarch vermelha. Nessa Monarch era o meu transporte, a Dani ia atrás com a Rebequinha aqui e o Caio na frente, que a gente chama no varão, né? E a gente ia para a igreja, ia liderar a célula, ia para a GE, ia supervisionar, fazia tudo na bicicleta. Irmãos, fora as minhas atividades da igreja, fora as atividades da igreja, eu andava 35 quilômetros por dia, entre meu trabalho e a faculdade, 35 quilômetros por dia, de bike, todo dia 35 quilômetros, fora quando tinha Tadel, culto, supervisão, ou céu. E eu ia para o trabalho, que era 9 quilômetros de casa, quando eu voltava era meio-dia, já trazia os meninos de lá. E eu lembro, irmãos, sol quente de Roraima, quando eu estava chegando perto de casa tinha uma subidona. Irmão, quando eu vi aquela subida, eu já tinha pedalado, irmãos, 8,5 km, no sol quente. E eu começava, e não tinha marcha não, era na mesma marcha. Sabe o que eu fazia? Acho que o Caio vai lembrar. Eu dizia: ei, Caio, nós estamos no nosso carrão, passa a marcha aí, põe a primeira. Aí, eu imaginava dirigindo o carro e subindo ali naquela subida. Subindo ali. Irmãos, toda vez eu olhava o futuro: um dia eu vou passar aqui de carro. Um dia eu vou passar aqui de carro. Teve um dia quando chegou na subida, choveu, lembra, Caio? Caiu um toró. E eu orando: Senhor, tomara que chova quando eu chegar em casa, que eu tinha que voltar para o trabalho. E o Caio e a Rebeca: tomara que chova, que eles queriam tomar banho de chuva. Aí começou a chover e eles: e aí, guarda a mochila, e eu ali. Irmãos, eu passei muitas outras vezes ali de carro, e às vezes na chuva. É por isso que eu amo dirigir na chuva, porque hoje eu consigo estar na chuva e não ficar molhado, porque eu lembro daquele tempo. É uma nostalgia, algo bom. Sabe por quê? Porque eu procurava visualizar o futuro, e todas as vezes que eu fiz isso me ajudava a passar pelas circunstâncias. Então procure visualizar o futuro. As aflições são temporárias, sempre passa, irmão, sempre passa. A dor não é para sempre, ela sempre passa. E tenha um coração ensinável. Essa é a última atitude: tenha um coração ensinável. Olha o que Davi fala no Salmo 119, irmão, versículo 71. Ele fala o seguinte, olha o que ele falou: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Ele diz: ei, Deus, foi bom para mim eu ter passado por aquilo, porque eu aprendi. Então, irmãos, a gente tem que ter um coração ensinável, porque a gente sempre aprende em meio à dor. A gente sempre aprende. A gente sempre se conhece um pouco mais em meio à dificuldade, às circunstâncias. Então tenha um coração ensinável, aceitando o valor das más experiências. Aceite o valor das más experiências. Tenha um coração ensinável, aproveitando para desenvolver a sua criatividade. Deus dá tantas coisas boas em meio à dificuldade, mas às vezes o negócio está apertado, não dá assim. Tu usa a tua criatividade e você vai para cá. Você sabe, eu fiquei um tempo, eu saí do quartel. Eu tive que me refazer, porque eu estava confiante, eu já estava confiante que no outro ano eu ia ficar mais um ano no quartel. De repente, cara, aí, foi dispensado. Eu fiquei, como diz lá no Pará, sem pai nem mãe. Fazer o quê? Irmão, tive que me reinventar. Aprendi a fazer salgado, usei minha criatividade, aprendi a fazer coisas que eu não sabia na cozinha. Me tornei um grande profissional da cozinha. Me tornei chefe de um setor de nutrição.
Porque aproveitando as oportunidades. E às vezes nas coisas pequenas. Eu lembro uma vez, eu era jovem lá em Santarém. A minha mãe trabalhava no interior. Ela vinha uma vez por mês deixar comida em casa e acabava. Estava lá pelos 15 dias. A gente já estava uma semana. Eu, Disseu, meus irmãos. E eu era o cozinheiro de casa. E já estava uma semana comendo arroz e feijão. Até a farinha tinha acabado. Eu disse: Deus, eu preciso comer uma carne hoje. Preciso comer uma mistura. Eu não aguento mais feijão e arroz. Aí eu fui conseguir uma farinha emprestada do vizinho. Eu disse: não, eu tenho que fazer uma coisa. Eu fui lá no quintal, irmãos. Tinha uma bananeira e um cacho de banana com aquelas bananinhas verdinha, bananinha. Eu arranquei as bananinhas, cortei bem miudinho, fritei com sal e óleo, joguei a farinha dentro. Gente, pensa numa farofa boa. Feliz. Os meninos vieram comer. Eu disse: galera, tem uma farofinha aqui. Rapaz, aonde? Come aí. Parecia carne de sol, irmão, mas não era. Era banana, cotoco de banana verde frita. Criatividade. Eu decidi não ficar reclamando. E sabe, irmão, outra coisa? Tenha um coração ensinável, aproveitando para fazer mudança na sua vida. Não adianta passar por momentos difíceis e não ter mudança na sua vida. Aí você vai ficar apanhando. Procure fazer mudanças na sua vida. Tem o escritor norte-americano. Eu pulei a frase, né, do Neil Donald White. Ele fala que a vida começa no fim da sua zona de conforto. E tem no coração ensinar, aproveitando para fazer mudança na sua vida. O James Baldwin, ele fala: nem todas as coisas que são enfrentadas podem ser mudadas, mas nada pode ser mudado antes de ser enfrentado. Você não pode, irmãos, mudar aquilo que vai acontecer com você, mas você pode fazer o quê? Mas as tuas vitórias, as tuas conquistas, elas podem ser mudadas quando as coisas acontecem. Ou seja, nada pode ser mudado sem que você enfrente aquela situação. Então faça mudança na sua vida quando você passar por dificuldade, por dor, por sofrimento. E tenha um coração ensinável e transforme as suas dores em ensino. A dor se torna uma boa história para se contar e edificar as outras pessoas. Você não pode se livrar da dor, e quando a gente passa por problemas difíceis, dor é a única coisa que a gente sente. Porém, se a gente aprender a lidar com a dor, irmãos, a gente vai usar essas dores para abençoar a vida dos outros. Então você poderá ajudar muitas pessoas através das suas experiências, das suas dificuldades. Eu não entendia muito esse versículo aqui, 2 Coríntios 4,12. O apóstolo Paulo falando de sofrimento, aí ele conclui dizendo, 2 Coríntios 4,12, ele diz: de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Comecei a refletir, sabe o que ele estava dizendo? De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Ele estava dizendo: ei, eu estou sofrendo, em mim está atuando morte, mas eu quero que isso se transforme em vida para vocês. Eu quero aprender para ensinar para vocês, para talvez vocês não passarem pelo que eu estou passando. Então as tuas dificuldades podem abençoar a vida das pessoas futuramente. Então, quando você passar por um momento difícil, sempre pergunte para Deus como Ele quer te usar nessa situação. O que é que você pode fazer pelas pessoas por essa situação, com essa situação? Em vez de ficar se lamentando, pergunte: Deus, o que é que você quer de mim? Você quer me usar nessa área? Trata meu coração. E eu gostei muito, irmãos, para encerrar mesmo, gostei muito, no livro do John Maxwell, As 15 Leis do Crescimento, ele tem lá 2 páginas falando o meu arquivo de dor. Meus arquivos de dores, em 2 páginas ele fala de momentos na vida deles que causaram dor, e ele teve que passar por as experiências e aprender com as experiências. Eu tive uma ideia, eu concluindo essa mensagem, eu lembrei disso: eu vou fazer o meu arquivo de dor para encerrar essa ministração. Então, para concluir, queridos, eu quero falar do meu arquivo de dor. E através desses arquivos de dor que você vai ouvir, me ajudaram muito a vencer e ver um lado positivo nessas coisas. Vou falar para você agora meu arquivo de dor. A dor da realidade familiar.
Quando ainda criança, percebo a separação dos meus pais. A dor do abuso, por ter sido abusado sexualmente aos 8 anos de idade pelo meu vizinho. A dor da distância, por viver a maior parte da minha vida longe dos meus pais e irmãos, por nunca ter tido a oportunidade de passar o Natal com eles reunidos. A dor da necessidade em querer o básico e minha mãe sozinha não ter condições de supri-las. A dor de uma perda brutal. Ao presenciar a morte de uma grande amiga, ser assassinada a facadas pelo seu noivo. Eu vi ele transpassando a faca nela e eu não pude fazer nada. A dor do rompimento, quando tive que ir embora de Boa Vista em busca de um recomeço e pela primeira vez ficar longe da minha mãe e do meu irmão mais novo, que era o meu melhor amigo. A dor da separação, parte 2, em consentir que minha esposa fosse embora com meu filho, que na época tinha 2 meses. A dor de ter quebrado uma aliança, quando traí minha esposa e quase a perdi novamente. A dor da impotência financeira, por ter tido que morar de favor por 3 meses em um quartinho de madeira medido 3x4, na periferia de Boa Vista, pois estava em impossibilidade de pagar aluguel. A dor de não ter a oportunidade de agradecer, quando o melhor discipulador que tive, em um dos momentos mais difíceis da minha vida, teve que mudar da cidade. Depois, ele faleceu e partiu para a eternidade, não vendo eu dar a volta por cima, e eu nunca tive a possibilidade de agradecê-lo. A dor do tempo perdido, entre os meus 30 e 35 anos, tendo que ir e voltar de bicicleta para a faculdade por várias vezes, e por debaixo de chuva em algumas vezes. Todos os dias eu refletia, por que não valorizei meus estudos na minha juventude? A dor de uma decisão muito difícil, quando pedi demissão de um emprego de mais de 10 anos, saindo de lá com R$380. A dor da despedida, quando todos os nossos discípulos foram ao aeroporto de Boa Vista, se despedir de nós em nossa partida para Fortaleza. A dor de ser um desconhecido. Chorei muito após o meu primeiro Tadel em Fortaleza. Depois de vários anos cercado de vários liderados, me senti um desconhecido. Olhei para os lados e percebi que teria que começar tudo de novo. A dor da falta de experiência. A minha primeira aula como professor foi um fiasco. O que planejei para 50 minutos, se foi em 10 minutos. Deu vontade de eu sair correndo daquela sala. A dor da humilhação. A ser assaltado em Fortaleza, o assaltante apontou um revólver para o meu rosto, levou meu celular, minha carteira e ainda me chamou de vagabundo. Abateu meu coração, mas eu superei. A dor de ter que abrir mão da zona de conforto, quando tivemos que largar tudo de novo em Fortaleza, mais uma vez para virmos para São Paulo. A dor de estar desempregado. De janeiro a junho de 2017, foram os meses mais longos da minha vida. Porque todas essas experiências dolorosas me ensinaram. Elas me ensinaram a permitir que meu desconforto seja o catalisador para o meu desenvolvimento. O crescimento é o melhor resultado possível de qualquer experiência negativa. Esse é o lado positivo da dor. Muito obrigado. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não sei se os irmãos sabem essa canção, mas eu trouxe uma canção ali. Ele vai colocar a canção. Isso. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, querido. Queridos, eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei quais são as tuas dificuldades. Eu não sei o que você está vivendo. Em nome de Jesus. Mas eu quero que você comece a refletir, irmãos, no Deus que você tem. Ele sempre está contigo. Mesmo em meio a dor e sofrimento, Ele nunca te deixa. Ele vai te ajudar a superar esses sofrimentos, essas dores. Eu quero que você pense um pouco. Coloque diante de Deus as tuas dores.
Pergunte para Ele: Senhor, me ajuda a superá-las. Me dá sabedoria, força para passar por esse momento. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele venho, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Aleluia. louvor. Nunca perca a sua fé, querido. Se Deus fizer, Tenha uma postura positiva diante de Deus. se não fizer, Procure visualizar o futuro. Deus se aposta. Não assuma a postura de vítima. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo. Tenha um coração ensinável. Quem sabe é. E faça de suas experiências negativas um ensinamento para as pessoas. Onde eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não, Senhor, em nome de Jesus, Pai, continua sendo. eu oro que o Senhor venha nesse momento abraçar a vida do meu irmão, trazer quebrantamento ao seu coração, trazer sabedoria, discernimento para a vida dele, para que ele venha passar, meu Deus, pelos momentos de dor com sabedoria. Que o Senhor dê, meu Deus, forças para ele superar todas essas dificuldades. Nós estamos diante, Pai, de mais um ano, e nós sabemos que momentos difíceis também irão vir sobre nós. Mas o nosso coração se alegra em saber que o Senhor sempre estará conosco. E nós sempre iremos superar essas dificuldades. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.